Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos e hoje vamos dar continuidade aqui onde estamos no livro segundo, no capítulo 9, onde estamos falando aí da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E hoje vamos falar aqui mais uma questão que estamos falando dos pactos. Então vamos lá fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo seu amor, pelo seu carinho, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, Nossa Senhora Maria Madalena. Vamos agradecer aos nossos mentores, nosso anjo da guarda, aquele espírito protetor que está conosco todos os dias. E assim, com o coração cheio de gratidão e muito respeito, adentramos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Gerson, vai fazer para nós? Sim, vamos começar aqui na questão 550, dentro da parte de pactos, né? Então, a pergunta é a seguinte: qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo os quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Resposta: todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, mas porque, em lugar de se libertar da matéria, ele nela se afunda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não fruirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre eles e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência de bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Então, mais ou menos assim, né? Vendia a alma para o demônio para conseguir riquezas, poder, etc., né? É possível? Pelo visto, sim, né? É possível. Então, ele entrando em sintonia com espíritos inferiores, oferecendo a eles aquilo que, que necessitam, que gostam, ainda materializado, né? Eles vão trabalhar em seu benefício, né? Os espíritos inferiores vão trabalhar em seu benefício. Então, até tem um exemplo, tem exemplos assim de uma pessoa desejar o mal pro vizinho, né? Ou uma mais assim, uma mais fácil de exemplificar, é, um, um subordinado querer a posição do chefe no trabalho, né?
Então, esse subordinado vai fazer esses pactos, né? Essas, pedir ajuda, né? Desses espíritos inferiores para ele conseguir aquela vaga, que é do chefe dele. Aí, o que que esses espíritos do mal, pelo que eu entendi aqui, vão fazer, né? Vão cercar esse chefe para induzi-lo ao erro. E esse chefe, no momento de vibração mais baixa, ele pode ser induzido, né, ao erro. Então, assim, se ele não tiver uma conduta ilibada, uma elevação, uma certa elevação moral, se ele não for uma boa pessoa, se ele não tiver afeto, né, às orações, esses espíritos do mal vão conseguir, né, induzi-lo ao erro. Mas sempre, mas como a gente viu ali nas questões anteriores, né, sempre o erro é causado por nós mesmos, né? Os espíritos inferiores nos induzem, mas nós, via nosso livre-arbítrio, nós aqui acabamos cometendo, né, escorregando nessa casca de banana aí, que não, que pode ser colocado. Então, o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer? Ficar sempre numa vibração, numa frequência em que esses espíritos inferiores não nos enxergam, não nos impactam, né? Quer dizer. Então, assim, voltando a esse exemplo. Aí o chefe é demitido por erros consecutivos. Aí até as pessoas que vão eleger o sucessor, né, desse chefe, acaba também sendo induzida, né, para que escolha aquela pessoa que originou todo esse conflito, né? Tudo isso. Então, no final das contas, quero dizer, é possível? Pelo visto, sim, é possível. Depende muito daquele que a pessoa deseja o mal, né? O receptor. O receptor tem que estar apto, né? Tem que estar disponível a receber essas maldades, né? Porque no final das contas, né, o mal, ele vive dentro da gente, né? Ele está dentro da gente. Não é algo assim de outro lugar, né? Tanto que tem a, a frase do Cristo, né, que diz muito bem, né? Isso daqui. Há de haver o escândalo, né? Mas ai daquele que for o causador, né? Aquele que for a causa do escândalo. Então, nesse exemplo aí, o causador foi a pessoa que queria, almejava a vaga, e o escândalo foi a demissão. Então, aquele que causa esse escândalo, ele assumiu um compromisso que amanhã ele vai ter que resgatar. Isso a gente viu também nas outras questões feitas no futuro, né? E quando essa pessoa, esse causador do escândalo, ah, desencarnar, ele vai ter que confrontar com tudo aquilo que ele fez, né? Então, eu- vai passar pelo julgamento da sua própria consciência, né? Que vai dizer se ele vai conseguir ter paz ou não, né? Na nova vida, na vida espiritual. Ele, ele pode até passar pelo crivo da consciência dele, dizendo assim, mas eu não fiz nada, foi ele que assumiu o erro foi dele. Eu simplesmente fiz uma torcida, né? Então, a pessoa pode ser tão baixa que pode ter uma posição, um pensamento dessa forma, né? Que, eu lavo minha mão, não fez nada. Ele que pisou na casca de banana e caiu, né? Mas, mesmo que ele passe pelo crivo da sua própria consciência, ele vai ter que resgatar também esses favores
junto aos espíritos inferiores que o ajudaram, né, que estiveram ao lado dele nesse escândalo, né, ele acaba virando um espírito sofredor, ele vira um escravo desses espíritos do mal. Ele vive assim como os espíritos no início, esses espíritos do mal serviram a ele aqui enquanto encarnado, agora inverte o papel. Ele vai ser o escravo, vai ser o como é que fala? É, o comandado desses espíritos do mal. Então, é aqueles espíritos que sofrem, né, na vida, no mundo espiritual, se tornam zumbis, se tornam cegos, não encontram a luz, vive só nesse ambiente de mal, 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 sem conseguir fazer nada. Literalmente, eles se tornam escravos desses espíritos do mal, né? Foi isso que eu entendi dessa questão. Perfeito, Gerson. Bem colocado aí, bem explicadinho, porque quando faz esses pactos, e eu acredito que exista mesmo, conforme você estava falando aí, deu exemplo de querer, por exemplo, pegar o lugar do chefe, né? Então, assim, você deu um exemplo bem que às vezes acontece muito, né? Por ambição, por egoísmo. Então, assim, e por vezes, o que que a pessoa quer fazer? Ela quer acelerar esse processo. Ela não quer passar por todos aqueles degraus, né? De estudar, de se aprimorar, né? De repente até ir para um outro emprego, mas ela almeja aquilo que é do outro, mas quer acelerar esse processo, e aí o que que acontece? Por sintonia, por vibração, ou tem gente que às vezes até vai em alguns lugares que fazem determinados trabalhos, digamos assim, né? Para quê? Para acelerar aquilo, aquela coisa material. E quando você fica nessa sintonia, né, com esses espíritos inferiores, acaba se ligando sim. E esse encarnado que estava desejando aquilo que não é divino, ele acaba se tornando sim um prisioneiro daqueles espíritos inferiores, de ordem inferior. E aí está realizado o pacto. E conforme você estava falando, Gerson, me veio um exemplo aqui que a gente vê muito também nas ruas. Amarração amorosa, gente. Não é um pacto? Qual é o espírito superior que vem te ajudar para fazer uma amarração amorosa com alguém aqui na vida terrena? Fala para mim. Você acha que eles vão perder tempo com isso? Então, assim, às vezes, no desespero, não estou julgando, mas no desespero, às vezes a pessoa quer muito aquela pessoa, e aí, gente, envolve um monte de coisa, né? O auto-amor, o autoconhecimento, o auto-melhoramento. Mas aí a pessoa no desespero quer, aquela pessoa vai lá onde tem amarração e ainda essas amarrações amorosas ainda dão, como é que se fala? Certeza, né? De tantos dias, né? A pessoa está com você. Gente, então vamos refletir. Espiritualidade superior vai fazer isso? Né? Se for, tem mais o que fazer do que ficar trabalhando numa situação dessa. É um pacto? Eu considero um pacto. E esse pacto, ele impacta muito depois o que? Lá na frente. Porque, gente, o encantamento, ele acaba. E o que que acontece? Aquilo não é algo divino, não é o amor divino. E o que que acontece depois, mesmo no desencarne, gente? A pessoa, ela vai ficar perturbada por essas ações. Lembrando da lei de causa e efeito, da ação e de reação, gente. Todo mundo, ninguém está livre das leis naturais, as leis divinas, as leis de Deus.
E aí, quando reencarna, vou dar um exemplo só. Aí vem pessoas que têm a vida muito travada. Muito, é só um exemplo, gente, não é via de regra. Na espiritualidade, nada é tabelado e gabaritado. Aí dá um travamento, né, na vida amorosa e aí não sabe por quê, porque tem um pacto lá atrás que não foi o quê? Cortado. E como é que corta isso? Através da melhoria do ser, através da sua reforma íntima, através do seu caminho inverso, né? O seu caminho inverso de querer atropelar as coisas e não querer passar por algumas provações, porque tem gente que não suporta o sofrimento. E por não suportar o sofrimento, faz aquelas, né, mazelas, digamos assim, uma palavrinha melhor, né? Faz aquelas mazelas. E aí, gente, para desfazer isso, tem como? Tem, porque a espiritualidade superior não nos abandona. A gente é que abandona a espiritualidade superior. Então, é se apegar ao anjo da guarda, pedir para a espiritualidade amiga. Por isso que eu gosto muito, gente. Eu já falei aqui e vou tornar a falar. Em minhas orações, eu gosto muito de pedir perdão. Eu gosto de pedir perdão, né, o auto perdão nessa vida, em outras realidades que eu estive, para os encarnados, desencarnados, porque a gente nunca sabe as mazelas que a gente fez e também não precisa saber. Mas se a gente está aqui é para a gente se melhorar, que a gente cometeu errinhos, cometeu equívocos, por falta de conhecimento, por falta de melhoramento do ser, mas a gente está aqui, ó, sempre melhorando, e a gente tem os nossos outros eus aí em outras realidades. Então, assim, de acordo com a nossa melhoria, com o nosso esforço, com a mudança de atitudes, com a nossa força de vontade, a gente vai desfazendo esse pacto, gente. É simples assim. Então, é de acordo com a nossa melhoria. Por isso que o que Jesus espera de nós aqui, que nós nos melhoremos. A gente não vem aqui para melhorar o outro, a gente vem para se melhorar. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma estudada no livro dos médios. No livro dos médios também traz essas questões aqui, de ficar chamando espiritualidade inferior. E no livro, eu lembro que tem uma parte até que Kardec, ele dá um exemplo de, por exemplo, às vezes, pessoa que está trabalhando a sua educação mediúnica e, às vezes, aquele processo é moroso, né? É demorado. E o que que acontece? Fica pedindo para a espiritualidade acelerar aquele processo, atropela, isso não é legal, porque tudo tem que ser no seu tempo. E cada um é cada um. Cada um tem uma forma de evoluir em cada conhecimento. Então, quando não se tem conhecimento da doutrina espírita, das comunicações espirituais, o ser se mete a chamar espíritos inferiores para ajudar, para dar palpite. Ó, eu vim aqui saber se o fulano vai casar comigo. Gente, hoje, com o conhecimento que a gente tem, isso não rola mais, né? Então, assim, às vezes chama para qualquer curiosidade, qualquer bobagem, e paga um preço caro por isso. Então, peça sempre auxílio para Deus, para o seu anjo da guarda, para os mentores que te acompanham, para que venha o clareamento em ti. Às vezes pode vir através de uma mensagem, através de um programa de TV, um filme, pode vir através de um amigo que vem dar uma palavra e você fala, era isso que eu estava precisando ouvir? Nossa, você caiu no momento certo. Então, a espiritualidade superior utiliza desses recursos para auxiliar aquele ser na sua melhoria. Às vezes vem através de um sonho. Então, assim, a gente precisa sempre ir nesse processo de melhoria de nós mesmos, porque tudo que passamos é para o nosso bem, né? Então é isso. Podemos seguir? Sim.
Olha só, gente, agora vamos aqui para o item. Ah, a gente estava no item 10, né? Agora é o item. Não, estava no item 11, agora é o item 12. A gente vai falar, gente, essa parte aqui é bem legal, né? Fala do poder oculto, do talismã e dos feiticeiros. Então, a 551, Kardec pergunta: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Olha que pergunta, né? Porque Kardec ele quer saber se esses espíritos maus podem fazer mal ali ao próximo. E a espiritualidade é bem rápida, bem objetiva e bem simples. Não, Deus não o permitiria. Então, olha só, embora essa resposta aqui ela é bem rápida e bem clara, a gente, com os conhecimentos que a gente já tem, que a gente já está aqui, ó, na metade do livro, gente, né? Um pouquinho mais da metade. Na 550, 551, a gente já sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Aquele acontecimento, tudo que acontece, é porque Deus permite para que nós aprendamos, para que a pessoa cresce com aquele fato. Então, Deus não permite que uma pessoa que não merece sofrer, sofra em função do mal que o outro queira lhe fazer. Porém, às vezes parece que a gente fica um pouquinho à mercê da espiritualidade, né? A gente é cheio de pegar essas influências negativas, essas energias negativas desses espíritos infelizes. Mas é porque a gente ainda não tem um entendimento no momento. Mas depois sempre a gente vai ter esse entendimento, porque a espiritualidade, ela nos esclarece que se acontece de você passar por um mal que aquele outro desejou o mal, é porque aconteceu o quê, gente? Uma sintonia. E essa sintonia de um espírito, tem a sintonia de um espírito encarnado com o desencarnado que quer fazer o mal, e aí esse mal chega para aquela terceira pessoa, em prejuízo para aquela terceira pessoa. Mas isso só acontece se essa terceira pessoa ela também tiver numa sintonia, numa ressonância com aquela vibração. Por isso que a gente sempre vai bater na tecla, né? Para que todos nós possamos internalizar. Nós devemos ter a nossa melhoria, porque se a nossa frequência cai, puxa, se a gente deixa essa sintonia cair, a gente entra em ressonância com esses espíritos inferiores e com aquele que está desejando o mal. Então, olha só, é por isso que se fala tanto de buscar a espiritualidade, da nossa reforma íntima. E eu gosto muito de falar, gente, onde tem frequência alta, maldade não entra. Magia não entra, porque o que que é isso aqui, né? Quando fala aí, ó, de poder oculto, talismã, feiticeiros, né? Esse poder oculto, gente, nada mais é do que o quê? Magias. É o que chama de magia, trabalho, etc, etc. Porque o que que são essas magias e trabalhos? Gente, é pensamento forte enviado para tal fulano. Não necessariamente a pessoa que vai lá faz que as pessoas falam, né, de trabalho. Às vezes as pessoas chamam até macumba do trabalho ali, do mal. Então, assim, não é isso. Às vezes eu posso estar tanto com meu pensamento ruim, pensando mal, eu me afinizo com a espiritualidade inferior e isso vai atingir aquele outro. Gente, isso é magia, simples assim. É pensamento forte.
E isso vai adentrar no outro, na terceira pessoa, vai se ela estiver com a vibração baixa, se ela estiver em sintonia, aí ela entra em ressonância com tudo isso. Então, e por que que Deus às vezes permite que isso aconteça? Para aquela terceira pessoa aprender alguma coisa com isso. Aí ela vai buscar uma ajuda. É ali que ela vai falar: eu preciso orar mais. Eu me distanciei da espiritualidade. Eu me distanciei de Deus. É ali que ela vai procurar fazer a reforma íntima dela. Então, assim, são meios para que a pessoa procure a sua melhoria. Gente, sabe aquele ditado que fala assim: se não é por amor, é pela dor? Quantas vezes a pessoa não vai em busca da sua espiritualidade, independente de religião, através de uma dor, né? Porque bateu ali. Então, a mesma coisa aqui. Então, é, isso, gente, que a gente está conversando é magia, magia negra, né? Então, assim, tudo isso vem através de pensamentos fortes, aquele magnetismo que é projetado. Porque, gente, magnetismo todo mundo tem. Cada indivíduo possui esse magnetismo. Tem gente que tem esse magnetismo tão forte, que é o quê? É uma energia. E essa energia, ela vem também, ela sai ali da sua energia vital. Então, assim, quanto mais a gente se melhora, mais a gente se blinda. Sabe quando a gente fala assim, gente, faz evangelho no lar para blindar a sua casa? A mesma coisa nós, é a gente se blindar. Então, quanto mais a gente se conecta com o alto, vai em busca da nossa melhoria, mais a gente fica blindado. A, a fala de Jesus, vigiai e orai, gente, aqui cabe muito bem. Vigiai a nós mesmos, nossos pensamentos, né? Sempre conectado, no bem, desejando o bem mesmo. Ai, mas aquele fulano no meu trabalho quer o mal. Deixa ele, ora por ele. Coloca ele no seu caderninho de oração. Gente, isso funciona que é uma belezinha. Ah, Mary, mas eu vou orar por aquela pessoa que não me quer bem. Sim, põe lá, desejo bem para você. Escreve, você vai ver como isso vai trabalhando ali o teu íntimo. Então, gente, o mal, ele não deve ser alimentado. Ele deve ser, né, desfeito. Veio algum pensamento mal? Gente, faz assim, ó, cancelo, cancelo, cancelo. Coloca 3x e já coloca um pensamento positivo, porque se você pensa no bem, o bem vem para você. Se você pensa muito no mal, o mal vem também atrás de você. Gente, tudo tá aqui. A espiritualidade o tempo todo tá falando isso para nós. E assim, é a força do pensamento, é a força dessa sintonia que estabelece, que estabelecemos, né, com o que vem para nós ou não. Depende da nossa forma de pensamento, porque o que vem de dentro de nós é que vai ser o nosso escudo, vai ser a nossa blindagem, tá? Então, isso aí, gente, olha só. Estamos chegando ao final, como a gente fala, né? Eu falo, mas dá tempo de alguém comentar alguma coisa. Eu, a- Você falou. Ah, pode falar, Sueli. não, eu acho assim que está bem explicado e tem uma frase que fala: se Deus está comigo, quem pode estar contra? Né? Mas a gente acha que pode até completar: se nós estivermos com Deus, se a gente estiver naquele patamar de vibração boa, não tem o que atingir. Né? Porque eu acho que é bem isso. Deus não vai permitir, exceto se a gente merecer, seja lá de reencarnação anteriores, ou se a gente deixar passar a nossa vibração, se a gente entrar, né, no mal também.
Então, eu acho assim, é silicateus aos bons espíritos, e tudo isso que a Mary falou, o evangelho é tentar fazer o possível, não só tentar, para ficar o canto, né, essa escada, cada degrau, nem que seja um por vez. É nesse exemplo também que eu ia comentar que isso ali, ah, as leis de Deus são muito maiores, né? O amor é algo que ele prega, nos ensinou, nos ensina, nos cobra, né? Então, o exemplo daquela magia lá que traga o teu amor em 3 dias, né? Nada, 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 nada. Não existe magia, não existe nenhuma força externa que seja maior do que a força de Deus, a lei de Deus. Então, quando Deus une um casal pelo amor, ou como a Mary fala muito, pelo propósito, não tem magia, né? Quando esse casal ele é unido, coloca em primeiro lugar a lei do amor, a lei da parceria, né? A vida a dois pode ter o que quiser, que não, forças externas não vão superar essa lei maior que é de Deus. Verdade. Senão era muito fácil. Eu quero aquela pessoa, então vou fazer um pacto aqui, em 3 dias essa pessoa larga o marido dela, vem para mim, ou larga a esposa, vem para mim. Tá aí a prova. Gente, quanta reflexão, não é mesmo? Então, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até a próxima semana que vem, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.